Você consegue compreender o tamanho desse nosso Deus? Será que nós, com a nossa mente natural, conseguimos entender qual é o tamanho desse Deus que nós cremos? A nossa mente natural só consegue ver Deus, um homenzão grande, mas não consegue entender o tamanho de Deus, por mais que nos esforçamos. Deus, ele não é homem. Deus é espírito. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus, ele é o ontem, ele é o hoje, ele é o amanhã. Como está escrito em Apocalipse, Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Apocalipse 1:8. Deus, ele é antes de todas as coisas. Deus, ele é enorme. Deus, ele não temos como explicar o tamanho de Deus. Deus é espírito. Mas como Deus é espírito? Jesus não veio como homem e Jesus não é Deus? Sim, Jesus é Deus, é o próprio Deus e veio como homem. Contudo, Deus não é homem, Deus é espírito. E nós vamos compreender isso quando nós conhecemos um pouquinho da grandeza desse nosso Deus. Como está escrito em João 3,16. Deus nos amou o mundo de tal maneira que se entregou por amor, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele é o princípio e ele é o fim. Deus criou todas as coisas. Deus fez tudo para ele e por ele. Como está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. Porque dele e para ele foram feitas todas as coisas. Quer dizer que tudo foi criado para ele. Tudo foi criado para o seu louvor. Ele é Deus. Deus fez o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto, quinto, sexto, para o seu louvor. Todas as coisas que ele criou foi para o seu louvor. No primeiro dia, Deus criou céus e terra, Deus criou céu, a lua, estrela, Deus criou plantas, Deus criou animais, cada coisa perfeita. Cada criação de Deus foi perfeita. Deus criou o homem no sexto dia. E no sexto dia ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus nos amou primeiro. Ele nos escolheu para sermos a sua imagem e semelhança. Deus entregou para o homem tudo que havia criado no sexto dia. Ele disse: homem, tá a terra para vocês, arem a terra, dominem os animais, sirvam para vocês de mantimentos, descubram a terra, porque Deus nos amou. E ele disse: crescei e multiplicai. Ora, Deus, ele nos fez tão pequenos, mas ele nos deu toda a terra para dominar. Em Israel, se nós vamos ver, tem árvores, oliveiras, que tem mais de 2000 anos. Quanto é a vida de um homem? 70, 80 anos, quando muito. E Deus criou coisas muito maiores que o homem. Deus criou coisas que jamais o homem natural vai conseguir um dia conhecer todas as coisas que Deus criou. Jamais. Tem uma estrela que foi descoberta agora há pouco tempo pelos cientistas, que o homem precisaria viver 1100 anos de vida e pegar um avião a 900 km por hora para dar tão somente uma volta ao redor desta estrela. Uma obra de Deus. Imagina quantas coisas Deus fez com tempos que não temos como descobrir. O homem precisaria viver milhares de anos para conseguir conhecer as obras de Deus. Deus não tem tempo. Deus, ele é eterno.
Ele é ontem, Ele é hoje, Ele vive eternamente. No entanto, nós, homens, não temos todo o tempo. Nós somos os menores. Deus criou animais que vivem mais tempo que o homem. Mas Deus escolheu nós, eu e você, para salvar. Ele se fez a nossa imagem e semelhança. Ele era antes de Abraão. Ele já existia porque Deus pensa e Ele existe. Porém, Jesus, que é o Deus, Ele veio depois. Ele veio para nós. Deus tinha um plano desde o princípio. Deus fez tudo em 6 dias. No entanto, no 7º dia, Deus terminou a sua obra. Deus terminou e descansou, porque terminou as suas obras. Deus, Ele não se cansa, Ele não dorme. Deus, Ele não precisa de descanso, porque Ele é Deus. Deus descansou porque Ele terminou a obra que havia planejado lá no princípio. Quando Deus fez o sábado, Ele fez com um propósito. Ele fez o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Como está escrito em Lucas 6:5. O Filho do Homem é também o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Deus, Ele fez o sábado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Como está escrito em Marcos, capítulo 2, versículo 27. Era o homem que precisava do sábado, por isso que Deus fez o sábado, o 7º dia, depois que Ele fez o homem e entregou todas as coisas para o homem. Como nós vamos entender isso? Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, como está escrito em Salmos, capítulo 90, versículo 4, e em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ou seja, Ele é ontem, Ele é hoje. Ele pensou lá no princípio e Ele nos salvou depois. Ele fez o sábado por causa do homem. Nós precisamos entender que Deus, Ele fez tudo para que nós fôssemos os escolhidos, para que nós fôssemos os que andássemos com Ele dia a dia. Ele fez tudo para o seu louvor. No entanto, Ele nos escolheu. Ele nos escolheu quando Ele se fez homem. Ele poderia ter escolhido as árvores para ser a sua imagem e semelhança. Aí as árvores iriam ter domínio sobre nós. Ele poderia ter escolhido os animais para ser a sua imagem e semelhança. Mas não, Ele escolheu a mim e a você. E Ele nos entregou tudo. Nós temos apenas 70, 80 anos de vida, mas nós podemos viver a eternidade se nós buscarmos conhecimento, buscarmos conhecer a grandiosidade desse Deus e o quanto Ele nos ama. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, está escrito que Ele veio em carne e sangue, participou das mesmas condições humanas, para que por meio da sua morte fosse derrotado aquele que tinha o poder sobre a morte, isto é, o diabo. Ele venceu o diabo e livrou a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Ora, o que Ele fez? Ele veio, participou como homem, para que pudéssemos ter parte com Ele,
porque Ele nos amou. Ele venceu o diabo e nos entregou poder e autoridade para lutar contra o diabo, estando ligado a Ele. Mas por que Ele fez isso? Por que Ele venceu o diabo e venceu a morte? Ele venceu a morte porque todos nós éramos pecadores e estávamos condenados à morte eterna, como está escrito em João, capítulo 3, versículo 6 a 7. Porque todo nascido da carne é carne e precisa nascer de novo. Todo nascido da carne é morto e é escravo do pecado. Jesus veio e venceu o diabo, porque todo aquele que vem a Ele, que nasce de novo, é liberto do diabo, consegue a vida de Cristo. No entanto, Jesus venceu o diabo, mas Jesus não venceu a morte. Jesus não aniquilou a morte. Jesus, ele não aniquilou a morte, por quê? Porque se ele tivesse aniquilado a morte, não haveria mais salvação. Jesus derrotou o diabo e deixou a morte, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, porque o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus não destruiu a morte, porque se a morte tivesse sido destruída, não haveria mais salvação. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, está escrito que, porque como por um homem, Adão, a morte veio e passou a todos os homens, também por um homem, Cristo Jesus, veio a ressurreição dos mortos. Por isso é necessário nascer de novo para ter vida, para ter a vida de Cristo, para viver eternamente. Tendo nós apenas 70, 80 anos de vida, podemos sim viver eternamente com Cristo Jesus, com esse Deus Todo-Poderoso, se nós obedecermos a sua palavra. Em Lucas, capítulo 14, versículo 5, Jesus diz assim a respeito do sábado: Ei, quem de vocês, vendo um filho, um boi cair num poço em um dia de sábado, não o tiraria de lá imediatamente? O que Jesus estava dizendo? O que Jesus estava nos ensinando? Jesus estava dizendo: ei, vocês pecaram por causa de Adão, todos caíram no poço. Mas lá atrás, lá no princípio, eu já vi a queda do homem e por isso eu preparei o sábado. Por isso que eu preparei um trabalho, esse era o trabalho que eu teria que terminar. Eu tinha que vir como homem, mostrar o caminho e tirar vocês do poço, porque todos estavam condenados, todos estavam mortos. Em Levíticos, capítulo 11, versículo 44, Deus diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não vos contamineis com coisas impuras. Que coisas impuras são essas? Em Êxodo, capítulo 23, versículo 13, Deus diz: Não mencione o nome de outros deuses. Nunca se ouça da vossa boca o nome deles. O que Deus está nos dizendo? Deus está dizendo: não vos contamineis com outros nomes e outros deuses, não vos contamineis com coisas impuras. Eu sou santo, eu sou o sábado de vocês, eu sou Deus. Lá do princípio, Deus já nos ensinava isso. Em Mateus, capítulo 12, versículo 8, os fariseus se escandalizaram porque viram os discípulos de Jesus colhendo espigas e comendo num sábado. E o que foi que Jesus disse? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Vocês não entenderam ainda que o sábado foi feito por causa do homem, porque o homem havia caído num poço. Até quando ficarei com vocês? Vocês não entenderam que sem mim nada podem fazer? Eu sou o Senhor do sábado.
eu vos santifico. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu sou o Deus de vocês. Mas o homem tem a mente tão pequena que ele não consegue entender as obras de Deus, não consegue entender as coisas que Deus fez para nós. Em Colossenses capítulo 1, 15 e 16, a palavra de Deus nos diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Deus, para Deus. O sábado Deus criou por causa do homem. Nós somos criados para Deus. Somos a imagem e semelhança dele. Por que nós somos criados para Ele? Para o seu louvor, porque Ele nos amou. Em Isaías capítulo 66, versículo de 22 e 23, a palavra diz: e acontecerá que assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durará para sempre, assim as vossas gerações virão diante de mim adorar, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro. O que Deus está ensinando? As vossas gerações. Quem são as vossas gerações? Nós somos as gerações que viemos adorar. O que é de uma lua nova a outra, de um sábado a outro? Quer dizer que todos os dias, todo momento, é o Senhor que nós temos que adorar. Nós não devemos nos apegar a dias, a sábados. Isso foi coisas que veio para o nosso ensino, como está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Não foi escrito para o ensino de Abraão, não foi escrito para o ensino de Moisés, não, foi escrito para o nosso ensino. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nosso ensino, para que soubéssemos como ter a vida eterna, como herdar o reino de Deus. Em Isaías, capítulo 1, versículo de 13 a 16, o Senhor Deus diz assim: parem de trazer ofertas inúteis. Para mim, isso é incenso abominável. As luas novas, os sábados, não suporto mais. Parem de trazer isso. Tudo isso é insuportável para mim. Eu abomino. Lavai-vos e purificai-vos. Parem de praticar o mal. Tirai as vossas ações más de diante de mim. Ou seja, o que Deus está dizendo? Parem de me louvar com os lábios, se o coração de vocês está longe de mim. Parem de fazer obras de caridade, achando que vão ter recompensa por isso. Parem de guardar datas, de guardar dias sábados, de guardar luas, como se isso fosse santo. Eu sou santo, eu alvo, eu olho para mim, não para esses dias que estão tomando o meu lugar. Eu sou o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, lavai-vos e purificai-vos, é isso que eu quero, vocês não entendem. Em Êxodo, capítulo 31, 13, o Senhor Deus disse a Moisés: dize aos filhos de Israel: certamente guardareis os meus sábados, porque este é um sinal entre mim e vocês, por todas as vossas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor vosso Deus que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós, e aquele que profanar certamente será morto. Olha o que Deus mandou falar a Moisés: diga para que o sábado seja guardado e que seja um sinal entre mim e vocês por todas as vossas gerações, para saber que eu sou santo. Então o sábado veio para que nós soubéssemos que Deus é santo. O que significa o sábado? O sábado veio por causa do homem, para que pudéssemos ter salvação. Em 1 Coríntios, capítulo 9, 24 a 25, está escrito: não sabeis que os que correm no estádio correm para receber o prêmio? Ora, se eles correm para alcançar uma coroa,
corruptível, quanto mais nós que precisamos correr para alcançar uma coroa incorruptível. Estamos na guerra, nós estamos nesse mundo para vencer, e somente os vencedores é que vão herdar a coroa eterna, a vida eterna. Deus fez o sábado por causa do homem. Ele nos escolheu porque Ele quer verdadeiros adoradores. Ele quer aqueles que o buscam em verdade e em espírito. Ele quer amigos verdadeiros. Ele quer companheiro. Deus, Ele participou das mesmas coisas para que nós aprendêssemos com Ele qual é a boa e agradável vontade de Deus. Ele é o nosso Deus. O sábado Deus criou porque Ele tinha um plano desde o princípio, que era o plano da salvação. Ele quis que nós aprendêssemos que Ele é Deus. Ele diz em Êxodo 23:13, como nós lemos antes, do nome de outros deuses nem saia da vossa boca. Quer dizer, não misture outros nomes. Eu sou o Senhor. O sábado, eu sou o Senhor. Não fique misturando, guardando dias, tirando foco. Se eu sou o Deus que santifico, eu sou o vosso Deus. O Senhor, Ele nos tirou do poço de lamaçal, como está escrito em Salmos, capítulo 40, versículo de 2 a 10. Ele preparou um plano para nós, porque nós tínhamos caído no poço. Por isso que Jesus falou do poço. Em Salmos 40 está escrito, porque Ele nos tirou de um poço de destruição, de um lamaçal, de um atoleiro de lama. Ele não pediu sacrifício nem oferta, não exigiu holocausto nem oferta pelo pecado, mas abriu os nossos ouvidos, escreveu o nosso nome no livro da vida, para que proclamemos as novas da justiça, para que anunciemos a sua fidelidade, para que anunciemos a sua salvação. Deus preparou o sábado para que nós conhecêssemos que Ele é o único Senhor. Ele não pediu para guardar, Ele não pediu sacrifício. Nós precisamos entender, a nossa mente é tão pequena, a nossa mente é tão pequena, a nossa mente natural, que a gente não consegue entender as coisas ocultas se Deus não revelar. Em Isaías, capítulo 1, versículo de 2 a 5, Deus nos diz: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário, o jumento conhece o coxo posto pelo seu dono, mas o meu povo não me entende, não conhece a minha palavra. A nação pecadora, povo carregado de maldade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Até quando vão continuar insistindo na rebeldia? Jesus disse: até quando terei que ficar com vocês para que vocês entendam? Jesus está dizendo: olhem para mim, eu sou o sábado de vocês, eu sou o Senhor que vim para salvar, eu santifico, eu dou descanso, eu tenho poder, sem mim nada podeis fazer. Obedeçam, leiam a palavra, olhem para mim. Deus, quando veio como homem, quando se fez homem como Cristo Jesus, Ele concluiu as suas obras lá que no princípio Ele havia feito. Quando no sétimo dia Deus terminou as suas obras, agora como homem, Jesus Cristo, Ele terminou a obra que havia começado. Ele terminou como homem, quando na cruz Ele disse: está pronto, está consumado, terminei as minhas obras. João 19:30, Jesus disse: está consumado. Quando Ele terminou a obra, Jesus está dizendo: agora tudo foi feito, e todos aqueles que ser verdadeiros adoradores, os que vierem a mim, saberão que eu sou o Senhor, eu sou o sábado, eu dou descanso, e todos aqueles que crerem em mim entrarão no meu descanso. Deus
Ele é desde o princípio. Se Deus quisesse vir como uma árvore, Ele teria escolhido a árvore para salvar e teria vindo como uma árvore. Deus é espírito. Nós não podemos se apegar, ver Deus como um homem. Deus não é homem. Deus é espírito. Ele veio como homem porque Ele nos escolheu para que pudéssemos ter vida, a vida eterna. Deus criou grandes obras e nos deu 70, 80 anos, mas nós precisamos lutar, prosseguir para herdar a coroa incorruptível, para ter a vida eterna do lado dele e conhecer todas as grandes obras que ele criou. Ele só quer os verdadeiros adoradores, ele quer os amigos. Ele é o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, porque ele criou o homem no 6º dia, entregou tudo para o homem. Porém, ele viu que o homem ia pecar, porque ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Então, ele terminou a sua obra no 7º dia. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso sábado.